Desde os nossos primeiros anos, a sociedade, a literatura e o cinema nos alimentam com veneno doce chamado o mito do herói mártir. Nós crescemos admirando o homem que luta contra todas as probabilidades, o homem que se recusa a se curvar diante do tirano, o homem que prefere morrer em pé a viver de joelhos. Essas histórias são emocionantes. Elas fazem o coração bater mais forte. Mas na vida real, no tabuleiro frio e implacável do poder, essas histórias têm um nome diferente: suicídio estratégico. O mártir é admirado pelas massas. Sim, elas choram no túmulo dele. Mas o mártir está morto. E os mortos não negociam, os mortos não conquistam impérios, os mortos não protegem suas famílias e os mortos não deixam legado real. Quem escreve a história é o sobrevivente. Quem molda o futuro é aquele que teve a frieza de continuar respirando quando todos os outros escolheram a glória efêmera da morte honrosa. Existe um momento crucial na vida de todo homem ambicioso em que ele se depara com uma força infinitamente superior. Pode ser um chefe corporativo sociopata, um rival com recursos ilimitados, uma instituição estatal ou uma mudança brutal de mercado. Nesse momento de confronto assimétrico, o seu orgulho biológico, a sua testosterona e o seu ego gritam em uníssono: lute. Não leve desaforo para casa. Mostre quem você é. Esse orgulho é o seu traidor interno. Lutar de frente contra uma força superior não é coragem, é estupidez. É o caminho certo para a aniquilação total. Você será esmagado, humilhado e descartado, e o seu inimigo sairá mais forte, tendo eliminado a única oposição que restava. O patriarca joga um jogo diferente. Ele ignora o grito do ego e ouve a voz da razão estratégica. Ele conhece a Lei 22 de Robert Greene. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. A rendição, nas mãos de um mestre, não é o fim da linha. É uma manobra de judô mental. É uma tática de espera. Ao se render, você nega ao inimigo a satisfação da batalha. Você o faz baixar a guarda. Você ganha o ativo mais precioso e irrecuperável de todos: tempo. Hoje, vamos ensinar a arte suprema de engolir o orgulho para alimentar o poder. Você vai aprender a se curvar como o bambu para não quebrar como o carvalho. E vai descobrir que, muitas vezes, o homem que se ajoelha é o único que está na posição perfeita para dar uma rasteira fatal. Para entender a Lei 22, você precisa compreender a física básica do conflito. Quando um homem poderoso decide atacar você, ele está mobilizando energia. Ele está preparado para a resistência. A agressividade dele precisa de um alvo, de um obstáculo, para se dissipar. Se você oferece resistência, você se torna esse obstáculo. Você justifica a força dele. Ao lutar, você dá ao tirano exatamente o que ele precisa: uma desculpa moral. Ele me desafiou, eu tive que destruí-lo para manter a ordem. A sua resistência valida a crueldade dele. Você se torna o vilão da história dele, o rebelde que precisava ser contido. Porém, o que acontece quando você remove o alvo antes do golpe ser desferido? O que acontece quando, diante da fúria do inimigo, você simplesmente diz: você está certo. Eu me rendo. O inimigo fica confuso. A energia agressiva dele perde o propósito. É como dar um soco no ar com força total. Você desloca o ombro, perde o equilíbrio e parece ridículo. Ao se render, você cria um vácuo. E o vácuo desestabiliza o oponente. Mais importante ainda, a vitória dele se torna oca. Não há glória em vencer alguém que já se entregou. Ele não pode posar de herói conquistador se não houve batalha. Ele se sente insatisfeito, e essa insatisfação o faz relaxar. Ele pensa: ah, foi fácil demais. Esse cara não é uma ameaça. E é exatamente nesse relaxamento, nessa soberba, que reside a vulnerabilidade mortal dele. Entenda, a rendição fingida não é covardia. Covardia é fugir por medo. A rendição tática é um ato calculado de controle emocional supremo. Você está trocando a satisfação imediata de responder à altura pela vitória futura e definitiva na guerra. A rendição tem um benefício tático imediato que a maioria ignora: a proximidade. Enquanto você é um inimigo declarado,
lutando do lado de fora das muralhas, você é cego. Você não tem acesso a informações privilegiadas. Você não sabe o que o inimigo pensa. Você não vê as fragilidades da armadura dele. Você está atirando pedras no escuro. No momento em que você se rende, você é trazido para dentro. Pense no ambiente corporativo. O funcionário que briga abertamente com a nova gestão é demitido ou isolado em um cubículo sem acesso a nada. Agora pense no funcionário astuto que, mesmo discordando de tudo, diz: chefe, sua visão é brilhante. Eu estava errado. Como posso ajudar a implementar isso? Esse homem é trazido para o círculo de confiança. Ele é convidado para as reuniões estratégicas. Ele ganha acesso aos números, aos e-mails, aos segredos. Ao se curvar, você se torna invisível. Ninguém desconfia do subordinado obediente. Ninguém vigia o derrotado que beijou o anel. Essa invisibilidade permite que você estude o inimigo com uma lupa. Você descobre onde ele guarda o dinheiro, quem são seus aliados infiéis, quais são suas inseguranças noturnas, quais são seus vícios. Você está acumulando munição nuclear enquanto ele pensa que você é inofensivo. A rendição é o disfarce perfeito para o espião. Você é o cavalo de Troia, um presente inofensivo por fora, mas recheado de soldados de elite por dentro, esperando a noite cair para abrir os portões. Existe uma fábula antiga, atribuída a Esopo, sobre o carvalho e o junco, ou o bambu, na versão oriental. O carvalho era enorme, forte, com raízes profundas e madeira dura. Ele olhava para o junco fino e dizia: eu sou o rei da floresta. Eu não me curvo para ninguém. Eu enfrento tudo de peito aberto. O junco era flexível, fino e parecia fraco. Ele se curvava a qualquer brisa. Certo dia, veio a tempestade do século. Um furacão de força incontrolável. O carvalho, rígido e orgulhoso, tentou enfrentar o vento. Ele travou seus músculos de madeira e disse não. A força do vento foi maior que a resistência da madeira. O carvalho quebrou ao meio, com um estrondo terrível, e morreu. O junco, por sua vez, se curvou até encostar no chão. Ele ficou paralelo à terra. O vento passou por cima dele, sem encontrar resistência. Quando a tempestade acabou, o junco se levantou, intacto, e continuou a viver. No mundo dos homens, a rigidez é a morte. Homens que têm princípios inegociáveis sobre coisas pequenas, que têm egos frágeis, que não levam desaforo, são os primeiros a serem quebrados. Eles são previsíveis. É fácil manipular um homem rígido, basta ofendê-lo, e ele reagirá exatamente como você quer, geralmente de forma autodestrutiva. O patriarca é fluido. Ele não tem forma definida. Lei 48. Se a situação exige força, ele é ferro. Se a situação exige submissão, ele é água. Ele se adapta para sobreviver. Lembre-se, o objetivo não é estar certo ou ser o mais honrado do cemitério. O objetivo é estar vivo e no poder amanhã de manhã. Por que a rendição funciona tão bem psicologicamente? Porque ela alimenta a maior fraqueza de qualquer homem poderoso: a vaidade. Quem tem poder quer ser adorado. Quer sentir que é o mestre, o alfa, o sábio. O poder isola, e o poderoso vive em constante insegurança sobre sua própria capacidade. Quando você se rende e pede clemência, ou quando você pede conselhos ao seu rival que acabou de te vencer, você está validando a autoimagem de divindade dele. Você deve usar frases estratégicas. Eu não tinha percebido a sua sabedoria antes. Você me venceu de forma justa. Agora quero aprender com o mestre. Por favor, me oriente. Essas palavras são música, são néctar para os ouvidos de um tirano. Elas agem como um sedativo potente. O inimigo, embriagado pela própria grandeza refletida nos seus olhos, para de ver você como uma ameaça. Ele passa a ver você como um animal de estimação, um troféu vivo da vitória dele. Ele começa a te proteger. Ele começa a te dar migalhas de poder para te manter por perto. E, o mais importante, ele para de olhar para as próprias costas, porque acha que não tem mais ninguém para enfrentá-lo. A sua submissão fingida é a droga que o coloca para dormir.
Enquanto ele dorme o sono dos justos e arrogantes, você está acordado, afiando a lâmina. Na história da China antiga, existe a lenda fundamental do general Anxin. Antes de se tornar um grande comandante e rei, Anxin era um jovem pobre, mas que andava armado com uma espada, sinal de nobreza de espírito. Um dia, ele foi cercado no mercado por um açougueiro valentão e sua gangue. O açougueiro gritou para a multidão e disse: "Olhem para esse covarde com uma espada. Anxin, se você tem coragem, me mate agora. Se você tem medo de morrer, rasteje por baixo das minhas pernas." A multidão parou. O silêncio era absoluto. Anxin era um guerreiro treinado. Ele olhou para o açougueiro. Ele calculou as probabilidades. Ele poderia matá-lo em 1 segundo. Mas se ele matasse o açougueiro, ele seria um criminoso procurado pelo império. Ele viveria fugindo. Seu sonho de ser general morreria ali, trocado por 5 segundos de satisfação do ego. Então, Anxin, com o rosto impassível, se ajoelhou na lama. Ele baixou a cabeça e rastejou, lentamente, por baixo das pernas abertas do açougueiro, enquanto a cidade inteira ria e cuspia nele. Anos depois, Anxin tornou-se o comandante supremo dos exércitos que unificaram a China. Ele voltou à sua cidade natal como um rei, com poder de vida e morte sobre todos. Ele chamou o açougueiro. O homem tremia, esperando a morte. Anxin lhe deu um cargo no exército e disse: "Este homem me ensinou o valor da paciência." Anxin entendeu que a honra daquele momento de rua não valia nada. Era uma moeda falsa. Ele sacrificou a batalha, a humilhação pública, para ganhar a guerra, seu destino como general. Às vezes, você terá que rastejar na lama. Às vezes, terá que pedir desculpas a um idiota. Engula. O gosto é amargo, é biliar, mas o banquete que vem depois vale a pena. A rendição é, em sua essência, uma compra de tempo. Você se rende porque hoje, nas condições atuais, você não pode vencer. A matemática não fecha. Mas o tempo é o grande equalizador. O tempo muda tudo. Impérios caem. Economias colapsam. Chefes poderosos são pegos em escândalos. Rivais adoecem. Alianças se desfazem. Ao se render, você garante sua sobrevivência física e profissional até que o cenário mude a seu favor. Mas cuidado, isso não é passividade. Enquanto você espera, você não está dormindo. Você está praticando a paciência ativa. Você está trabalhando nos bastidores. Você está juntando dinheiro. Você está estudando novas habilidades. Você está fazendo networking com os inimigos do seu inimigo. O inimigo olha para você e vê um servo derrotado. Na verdade, você é uma aranha tecendo uma teia invisível ao redor dele, fio por fio, dia após dia. E todo gigante tropeça eventualmente. É uma lei da natureza. Quando esse momento chegar, quando ele estiver fraco, distraído ou sob ataque de outro lado, você estará lá, posicionado, pronto. Não vou mentir para você. Aplicar a lei 22 dói. Dói fisicamente. Ver o sorriso de triunfo no rosto de um inimigo que você despreza é uma tortura. Ter que concordar com um idiota é nauseante. Isso exige um tipo de força que poucos homens têm, o masoquismo estratégico. Você precisa aprender a dissociar o seu eu real das suas ações táticas. Pense em si mesmo como um ator em um palco. Quando o ator interpreta um servo que é humilhado, ele não se sente humilhado na vida real. Ele sabe que é um papel. Ele sabe que, quando a cortina fechar, ele receberá o aplauso e o cachê. Na vida, faça o mesmo. Quando você estiver se curvando, diga para si mesmo: "Este não sou eu. Esta é a minha persona tática. Eu estou no controle desta cena. Eu estou permitindo que ele se sinta superior porque isso serve aos meus propósitos." Mantenha uma chama de ódio frio e ambição acesa dentro de você. Use a humilhação como combustível. Cada vez que ele te desrespeitar, adicione uma lenha na fogueira da sua motivação. Prometa a si mesmo que a retribuição será 10 vezes maior. A parte mais perigosa da Lei 22 é esquecer que a rendição é temporária.
Alguns homens se acostumam tanto a se ajoelhar que os joelhos atrofiam e eles esquecem como ficar em pé. Não seja esse homem. A rendição tem data de validade. Ela dura apenas até você recuperar a força ou até o inimigo mostrar a jugular. Quando o momento chegar, o contra-ataque deve ser rápido, total e sem aviso prévio. Como o inimigo te vê como inofensivo e leal, ele não tem defesas preparadas contra você. As costas dele estão expostas. Quando você age, ele entra em choque cognitivo. Mas ele era meu amigo, ele era leal, eu o ajudei. Ele não consegue processar a traição. Ele hesita. E na hesitação, ele morre. A traição vinda de um submisso é psicologicamente devastadora. É o golpe final. Não anuncie sua revolta. Não faça discursos de vilão de cinema explicando seu plano. Apenas haja. Um dia você é o servo, no dia seguinte, você é o dono, e o antigo mestre está na rua, sem entender o que aconteceu. No final das contas, tudo se resume a uma escolha fundamental de maturidade. Você quer parecer poderoso ou você quer ser poderoso? O menino quer parecer poderoso. Ele briga, grita, bate no peito, exige respeito e morre cedo, pobre e exausto. O patriarca quer ser poderoso. Ele não se importa com a aparência imediata. Ele aceita parecer fraco, aceita parecer bobo, aceita perder batalhas irrelevantes e aceita ser subestimado. Porque ele sabe que ser subestimado é a maior vantagem tática que existe. Não tenha medo da palavra rendição. Tenha medo da palavra derrota. A rendição é uma escolha ativa. A derrota é uma imposição passiva. Enquanto você estiver escolhendo se curvar para proteger seus interesses, você ainda está no comando. Você é o mestre do jogo. Aprenda a arte sublime de perder para ganhar. Engula o veneno hoje para servir o banquete amanhã. Porque a única vitória que a história registra é a última. Inscreva-se no canal. O bambu sobrevive à tempestade que mata o carvalho. Seja o bambu.